Resolução de questão de matemática, Instituto Federal de Pernambuco, 2013, modalidade integrada. Questão 20. Ao dar entrada em sua licença maternidade, numa quarta-feira, Lourdes toma conhecimento que deve se afastar do trabalho por 180 dias, não contando com o dia da solicitação. Lourdes pretende deixar para o último dia da licença uma consulta com o pediatra de seu filho. Em qual dia da semana isso ocorrerá? Bom, para solucionar essa questão, a primeira coisa que você vai montar aqui é uma tabela chamada tabela dos restos. Como é que a gente vai montar essa tabela? Primeira coisa, nós iremos colocar dentro desses respectivos quadrados os dias da semana contados a partir do dia em que ela dá entrada na sua licença maternidade. Portanto, aqui é afirmado que foi numa quarta-feira que ocorreu esse evento. Portanto, eu vou colocar os dias da semana dispostos nessa ordem a partir da quarta-feira, correto? Ao invés de começar pelo domingo, você começa a semana pela quarta. Você vai ter quarta, após quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, certo? Então, é como se eu estivesse montando aqui um calendário, começando pela quarta-feira. O segundo passo é colocar o zero abaixo da quarta-feira, e eu vou explicar por que esse zero está aí. Ele diz que ela vai entrar na sua licença maternidade numa quarta-feira e ela vai se afastar por 180 dias sem contar com o dia da solicitação, portanto, sem contar com a quarta-feira. Então aqui você vai colocar o zero porque representa que são 0 dias após o afastamento dela, né? Então, 0 dias, né, significa que não contou um dia útil, né, do afastamento. A partir da quinta-feira, terá se passado um dia após do dia que ela deu entrada na licença. Na sexta-feira, 2 dias. E assim sucessivamente, né, até você chegar na terça-feira, que vai dar 6 dias. A partir de então, quando chegar na quarta, você vai ter 7 dias, que é basicamente uma semana, certo? E aí você recomeça tudo novamente, correto? Bom, como o meu objetivo aqui não é ficar completo nessa tabela, e é um dos métodos que você pode utilizar, é o mais extenso, mais trabalhoso, mas você vai ver que há um modelo muito mais fácil de fazer isso. Eu simplesmente vou partir para a segunda parte do meu problema, né? Que é dividir esses 180 dias por 7, que é o número de dias que tem uma semana. Por que eu vou dividir 180 por 7? Porque quando eu dividir esses 180 por 7, como isso aqui significa, como eu contei para vocês no início, a tabela dos restos, o resto que for representado por essa divisão, tá? Nesse caso aqui, se o resto for 0, significará o último dia da licença, que é o dia da consulta com o pediatra do filho de Lourdes, correto? Então, nesse caso aqui, dependendo do valor do resto, você vai procurar aqui na tabela e conforme você encontrar nessa tabela, você vai correlacionar se é uma quinta, se é uma sexta, se é um sábado, enfim. Então ela se chama tabela dos restos por isso, porque como você sempre vai trabalhar o conceito de múltiplos aqui, você tem aqui o 7, depois você vai ter o 14, correto? Depois aqui você vai ter o 21, e assim sucessivamente, até você chegar nos 180 dias. Então, é daí que vem esse nome, tá? Então, o segundo passo é dividir 180 por 7, que vai dar 25, e vai restar 5. Se resta 5, significa dizer que o 180 vai estar justamente nessa casa aqui, né? Da segunda-feira. Então, 180 é um múltiplo de 5. Então, a resposta correta nesse caso é a letra A.